O Paulo, tem uma... Cara, você já trouxe alguns temas aqui bem interessantes, que são dúvidas muito comuns, né, das pessoas que nos seguem, né, dos candidatos, dessas pessoas que estão querendo fazer transição de carreira. Tá muito claro, e a gente ouve isso, inclusive, de muitos gestores de RH, né, que a ferramenta trouxe muita facilidade para quem está recrutando, mas trouxe algumas barreiras, que é um pouco de tudo que você falou aí, para quem está na outra ponta, que é o candidato, que muitas vezes não entende todo o processo, é um pouco do que a gente discutiu. Quando a gente olha para esse contexto do mercado, na sua visão, qual é a plataforma que vai conquistar esse mercado olhando daqui para frente, tá? E o que é que você acha que ela vai entregar para esse cara que hoje se sente a parte fraca do processo, né? Que se sente talvez até injustiçado em alguns momentos por todas essas razões que a gente acabou de explicar, porque quer queira ou quer não, a inteligência artificial ela é meio que sim ou não. Né? Então ela vai muito trabalhando em cima de algoritmos, de números, claro, ela tá evoluindo nesse sentido, mas ela não toma decisões tão racionais quanto um recrutador quando pega alguns currículos lá e faz análise muito mais criteriosa. Acredito que em algum momento a gente vai chegar nesse nível, mas hoje a gente vai muito, se fala muito assim, você precisa saber desenhar seu currículo, porque as palavras-chave que tiverem lá, a inteligência vai pegar e vai colocar o seu currículo ali como parte interessante do que o recrutador precisa. Então, só para eu resumir a pergunta, o que é que você acha que vai ser a plataforma do futuro, do mercado, e o que é que isso pode trazer para o usuário final, que é o candidato, que é o cara talvez mais interessado pelas razões que você falou. É o cara que está precisando do emprego, é o cara que quer virar a vida dele, o cara que quer transformar a carreira. Vou mandar uma mensagem bem direta, né? Vamos, eu gosto de pensar e, né, ajudar as pessoas a pensar. Inteligência artificial em plataforma de recrutamento pode ser uma barreira? Igual eu falei, dependendo de quem aplica, como aplica? Claro que pode. Na questão de cair aqui no campo da hipocrisia. Mas eu acho que a primeira coisa é saber destacar que o fenômeno é muito amplo, né? A gente está falando de empregabilidade, mercado de trabalho, então é uma coisa muito ampla que tem vários componentes. Um dos componentes é a plataforma. Só que na jornada do candidato procurar a vaga, passar por todo o processo que a gente falou um pouquinho das principais etapas e chegar até o querido sim, vem, que você vai começar a semana que vem, existe uma série de coisas, atribuições e quem está no meio dessas atribuições. Tem a plataforma, tem o candidato, tem... Às vezes a gente fala muito, o recrutador, mas hoje é muito raro que um processo seletivo seja manejado por uma pessoa só. Exato. Então isso cria mais complexidade ainda, porque o candidato bom ele tem que se provar, às vezes, para três pessoas que estão analisando ela, passar por... Então isso já cria Exatamente. mais possíveis ruídos. Pode ajudar a ter um processo de uma escolha, porque foi validado por 3 pessoas, você foi validado por 3, 4, 5 pessoas, mas também cria todo um trabalho a mais dessas pessoas se comunicarem sobre a decisão. Interpretação de um para o outro. Né? Exato. E o pau que dá numa mesa de recrutamento quando se discorda sobre quem vai contratar dos finalistas? Imagino, é verdade. Não, é a Amanda, não, é o João. Por que não? Aí briga o RH, Enfim, mas onde eu quero chegar? Que tem o papel da IA, mas a mensagem importante também tem o papel do profissional. Perfeito. Dos dois. Tem o papel da IA. Então, a plataforma do futuro vai ser, e aí eu acho que eu já deixei isso claro de algumas outras maneiras, quem souber levar a IA para beneficiar todo mundo que faz parte. E todo mundo tem muita gente. É a empresa como um todo, empresa CNPJ mesmo, o gestor que pediu a vaga, quem está operando o processo seletivo, o candidato, a família do candidato que é impactada pelo que acontece no processo seletivo ou não. Então, acho que a plataforma que entender que a inteligência artificial ela tem que servir a todos. Eu acho que essa vai ser a plataforma campeão. A inteligência artificial tem que trazer benefício para todo mundo que está envolvido. Legal. E só para finalizar, muito se fala que inteligência artificial é o futuro. Está muito claro que é presente, mais do que presente. Talvez até virando passou um pouquinho para de passado. Exatamente. Isso é um caminho totalmente sem volta. Isso não tem retorno. É daí para frente, na sua visão. Não tem como a gente aprofundar nisso, mas uma ressalva, né? Assim como já aconteceu outras vezes, qual que é a barreira real que, se a gente for pegar o poder da inteligência artificial nessa nova fase que a gente chama de inteligência artificial generativa, né? Que começou a se popularizar aí há 1 ano e pouquinho, mais ou menos, se eu não me engano, com o lançamento do primeiro modelo público do GPT, né? Do chat GPT da OpenAI, com o Sam Altman lá e tudo que o time dele fez.
Essa IA, ela... Perdi um pouco o raciocínio aqui. Não tem problema. Não tem problema. A minha pergunta foi... A gente falou que IA não é mais... não é mais futuro, é presente, quase passado. Você trouxe esse termo e eu concordo com você. A minha pergunta foi, esse é um caminho sem volta ou você acha que... Sim, não. Eu fui falar uma ponte que está um pouco... Parece estar distante do assunto. A única coisa que pode... O poder dela é tão grande, o benefício pode ser tão grande quando bem aplicado, que é natural do ser humano querer aplicar uma coisa que traz benefício. Se para uma empresa a inteligência artificial bem aplicada pode economizar tempo, recurso, dinheiro, sim, quem não vai aplicar? Claro, exato. Se para a vida das pessoas pode achar mais vaga e tal, quem não vai aplicar? Exatamente. Só que a gente tem sempre o risco regulatório. Perfeito. Então, e eu não estou falando só de Brasil, né? Tem discussões já girando na Europa sobre isso, lá no Conselho Europeu e tal. Se os governos centrais resolverem frear não vou entrar no mérito por qualquer motivo que seja apresentado, eu acho que é o único macro fator que pode de fato frear. Tirando esse, na minha visão, é um caminho sem volta, porque a inteligência artificial generativa ela inaugura realmente uma nova fase de como as informações são processadas. Então você pega e entrega muito mais inteligência numa rapidez e num custo muito mais baixo. Exato. Então, assim, do ponto de vista mercadológico, não vejo como recuar, muito pelo contrário. Hoje eu fiz uma newsletter com inteligência artificial para falar de inteligência artificial no meu e-mail, recebo todos os dias, eu montei lá. Cara, não dá para acompanhar, mesmo você tendo ali o filtro, a curadoria. Todo dia uma ferramenta nova, todo dia uma nova fase. E quem está puxando esse movimento, né? A gente fala muito de ChatGPT, OpenAI, mas tem os modelos do Google também, Gemini, Gemma, tem os modelos do Cloud, tem, enfim, Mistral da França. Então, existem aí uns 10 grandes modelos que são onde todas as outras inteligências artificiais bebem dos algoritmos para fazer as aplicações práticas. Então, esses caras, eles estão muito acelerados. Dinheiro injetado no mercado de inteligência artificial, pessoas querendo entrar nesse mercado... E já está impactando todo mundo. Então, não tem... Ou seja, culpar a inteligência artificial não vai ser o caminho. A gente conversou sobre isso, né? Tem hora que a melhor forma para resolver um problema é entender ele da forma mais pragmática possível. De novo, é o que é. Inteligência artificial pode ser mal aplicada? Pode, mas ela é uma realidade. Então, você pode travar a sua transição de carreira porque a inteligência artificial pode ser uma ameaça para você? Não. Qual que é o caminho mais inteligente, falando pragmaticamente para o candidato, para quem quer entrar no mercado aqui via o passaporte farma? Como que é se fazer as perguntas, né? E um pouco a gente está falando aqui. Como que a IA é construída, como é que ela atua e como é que eu lido com ela? Aí a gente entra nas coisas mais práticas, né? A gente vai aprofundar mais... Gente, parece uma coisa futurista, mas não é. Hoje, na nossa carreira, a gente vai ter que aprender duas coisas que são muito desafiadoras ao mesmo tempo. Já é super desafiador comunicar-se entre os seres humanos. E não é distópico que eu vou falar. Hoje a gente vai ter que aprender cada vez mais a se comunicar com os seres humanos e se comunicar com as máquinas. Com os algoritmos. E aí não é o Eu Robô do Will Smith, não é isso. Exato. É você saber que o seu dado, por exemplo, vamos sempre trazer para o nosso contexto. Se a inteligência artificial vai participar do processamento da informação que você está deixando lá na sua vaga e aquele emprego é importante para você, você tem que ser curioso para como é que isso funciona e como é que eu tiro vantagem disso. Tirar vantagem no sentido ético, né? Entender como que eu surfo. Exatamente. Então, a coisa que já é falada, mas que não tem como deixar de falar. Se você for o melhor profissional da sua região, o melhor profissional que uma vaga pode querer, mas se você não souber destrinchar isso no que você escreve e nas palavras-chave, não tem como o algoritmo te interpretar bem se ele não tem um insumo mínimo necessário. Então, eu vou dar uma dica mais prática ainda. É como se você estivesse escrevendo uma redação super técnica sobre sua carreira e sobre sua experiência. É muito diferente você colocar que você teve experiências em hospitais. Primeira camada. Você trabalhou no hospital, mas peraí. Você pode ter sido o faxineiro do hospital, o médico, o enfermeiro. O que isso diz? Você usou só 3 palavras-chave muito genéricas. Mas você pode descer a camada. Eu fui médico.
Ah, beleza. Não, mas eu fui médico infectologista. Eu fui médico infectologista, mas na área mais de pesquisa e desenvolvimento e não na área clínica. Você vai dissecando a informação. Dentro da área... Então, você tem que saber destrinchar a árvore de palavras-chave para que os recrutadores, usando inteligência artificial, eles vão ter a tendência de buscar aquilo que eles precisam. Então, hoje também os recrutadores não são todos que sabem usar da melhor maneira, mas estão aprendendo muito rápido. Quando eles vão, por exemplo, usar um filtro de inteligência artificial, a tendência natural é, se as coisas críticas da minha vaga são essas 3 competências aqui, o que ele vai colocar no filtro dele? As 3 competências. Então, você corre o risco de ter essas 3 competências, mas por não ter sabido documentar isso na hora da sua aplicação da sua vaga, você não ser encontrado ali no mar de dados que a pessoa está buscando e processando. E aí, Paulo, esse ponto é super legal. Antes de passar a bola para o João, cara, a gente já viu vários exemplos práticos de que isso que você está trazendo é a mais pura verdade e eu acredito até que isso, em alguns casos, é oportunidade para quem nunca teve experiência no segmento. Porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho casos reais, né, que a gente já conversou, que eu já tive interação com pessoas que estão já com alguns anos de experiência na indústria farmacêutica, por alguma razão foi desligada e tentou voltar. Se inscreveu numa vaga, o cara com desculpa o francês, um puta currículo, o cara tem, e o cara não foi nem selecionado. E aí o cara se queixou, disse, mas como assim? Eu tenho 10 anos de experiência, já fiz isso, já trabalhei na empresa XYZ, cara... Só você sabe disso. Exatamente. aí, no entanto, o outro que está lá, que nunca trabalhou no segmento, tem skills que conecta com a função, mas ele foi muito mais safo. Um pouco do que você está dizendo. Ele foi lá entender como é que a coisa funciona, o que é que eu preciso colocar, como é que eu preciso desenhar o meu currículo, que tipo de informação está lá, quais são as características, qual é o job description da função, o que é que eles estão pedindo. Então, eu acho que isso é uma dica super legal para você que está assistindo o podcast, porque, cara, muitas vezes o que vai definir não é se você é experiente ou se você não é experiente na área. É como você vai interagir com a ferramenta, com a inteligência artificial. Falando a verdade, falando, né, obviamente, né? Porque também tem gente que fala na internet assim, cara, coloca a palavra-chave espelhada da job description, você vai ser encontrado. Mas na hora de você provar e entregar aquilo ali, você tem que só para não dar esse ruído. Não é para você espelhar a palavra-chave que não conecte com a sua experiência, é você saber escrever. Tem até pessoas defendendo hoje, eu acho, ainda não tenho uma conclusão sobre isso, mas eu acho um movimento interessante de que para você aumentar o seu score, o seu nível de empregabilidade em qualquer setor, como hoje as carreiras elas estão mais difusas, né? Não é mais aquela caixinha igual a gente falou, passo 1, passo 2, hoje você tem passo 1, passo 2, aí você pode ter passo 3A, 3B, 3C, Perfeito. Porque você formou uma base de skill. E até o mote de vocês, né? Pô, cara, você tem experiência de venda, você aprendeu sobre relação, você passou um pouco pelo marketing, de alguma forma tem médico na família, é ambientado. Às vezes você não conhece esse mercado aqui, mas você já tem, sem saber, tudo aquilo que você precisa para fazer uma transição que possa ser considerada rápida no geral e que possa ser bem sucedida. Mas, voltando, poxa, tem gente defendendo que você, como tem esse 3A, 3B, várias árvores de carreira que você possa ser, que você tenha que ter 2, 3 currículos diferentes. Fala assim, mano, currículo não é meu currículo? Sempre foi no singular, né? Então tem gente defendendo assim, não, 3 por quê? Porque se você passou por vendas, mas você está ou fazendo uma transição, você vai falar a verdade a mesma. Mas para alguns, para uma linha de cargo, você constrói enfatizando para outra e para outra. A mesma história contada de maneiras diferentes. De maneira diferente. Com ênfases diferentes de acordo para onde você quer ir. Mas sempre transparente, né, pautando porque sempre a verdade. O currículo genérico não vai... Pode até mostrar para a vaga 1 que você tem a compatibilidade, mas ele está genérico a um ponto de não mostrar para a possibilidade 2 de carreira e para a possibilidade 3 de carreira. E aqui eu só vou fechar com um exemplo para a gente matar esse tema, que é a Luísa, né, que foi o nosso último podcast. Ela disse assim, cara, teve uma menina lá que foi fazer um processo seletivo e a gente precisava de espanhol avançado. E a menina colocou que tinha espanhol avançado. Cara, na hora do vamos ver, não saiu nada em espanhol, ou quase nada. Ela disse, cara, é isso que não dá para acontecer, entendeu? Porque assim, você quer fazer um currículo bacana, você entendeu como a IA processa, entende tal, beleza. Mas seja condizente, seja coerente com a sua realidade, porque senão fica a situação ainda mais chata, né? Porque você praticamente mentiu no currículo para ter a chance de conversar, você chegou na parte mais difícil que é conversar e, no entanto, né, tudo que você disse mentiu que tinha, em português e não conseguiu mentir em espanhol. Sensacional, cara.
Cara, e você defende com muita veemência, isso é muito legal, sobre a pessoa não se vitimizar e ela ir para cima, Com entender certeza. aquilo e virar a mesa e falar, cara, a inteligência artificial pode me ajudar. Eu sei que a Recrutei faz um trabalho também muito legal na ponta de educar essas pessoas para que ela vire essa mesa de uma forma um pouco mais fácil. Mas eu queria fazer uma pergunta até um pouco, saindo um pouco do aspecto da Recrutei, e queria ouvir a sua opinião pessoal de frequência e grupos e amizades, cara. Porque a gente às vezes olha que as mesmas pessoas que estão reclamando que a inteligência artificial é horrível, quando a gente vê as pessoas, cara, são as mesmas pessoas que não passam. São as mesmas pessoas que assistem o outro ter sucesso e ela continua reclamando das mesmas coisas. Primeira coisa que eu queria avisar antes da minha resposta sincera, porque ele pediu uma resposta bem pessoal, eu vou dar com toda transparência, é que nada do que eu vou falar a partir de agora, pessoal, diminui a mudança e as melhoras que a gente sempre tem que provocar na inteligência artificial, na tal. E o mercado vai fazer isso? O mercado o mercado ele é a melhor peneira para tudo, né? A gente fala, sabe quem é o verdadeiro sensor da vida? É o consumidor, porque ele tem o poder de comprar ou não comprar o que ele quer. E isso acontece em todos os mercados, vai acontecer já está acontecendo e vai acontecer cada vez com as plataformas de recrutamento e seleção. Mas indo para a sua pergunta, eu, voltando no tempo, na época que eu tinha Plenitude Humana, eu dava treinamentos, uma das linhas de treinamento que a gente dava lá era sobre inteligência emocional, né? Que foi um tema que hoje ainda é discutido, mas que teve uma época que ela estava com a influência do Daniel Goleman, né? Com o livro e tal. Então, também as inteligências múltiplas de Gartner, que foi discutido mais não ter mais a inteligência sendo encarada só como o QI, mas também o QE, né? Coeficiente emocional. E quando eu fazia lá os eventos corporativos sobre esse tema, não tinha como falar de emoção sem falar da base. Então, eu gosto muito. Tem gente que trata essa temática de uma maneira muito escrachada, ou às vezes que até causa um ruído, mas mentalidade é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Falando de carreira, então, aí eu sou suspeito para falar. Mentalidade, não adianta a gente se surfar na IA. A gente estava falando disso um pouquinho também, né? Se você pode surfar nas palavras-chave da IA, mas se você tiver com a mentalidade diferente, ouvindo e acreditando nas pessoas erradas, a sua carreira ela vai ficar mais lenta e mais atrapalhada. Não tem como fugir disso. E vocês podem ter certeza, vencer a IA, né? Eu vou até brincar, não pode ser encarado assim, mas vencer a IA é mais fácil que vencer uma mentalidade distorcida. Então, quando as plataformas têm que melhorar, tudo tem que melhorar, a sociedade está em constante evolução. Mas, de novo, não vai adiantar, igual você mesmo falou, ficar reclamando, só reclamando. Você tem que reclamar, não é proibido reclamar, mas reclamar, entender, fazer algo por aquilo. Então, eu acredito que na carreira de uma pessoa, por exemplo, hoje se fala muito, se eu não me engano, a Carol Dweck, né, que escreveu aquele livro... O mindset, né? Sim. É uma palavra também que o pessoal critica. Falou mindset, eu já... tô correndo um risco. Falou mindset, eu não vou ouvir mais nada do que o Paulo vai falar. Mas, gente, mindset é o conjunto de crenças que você tem. Sim. Por exemplo, eu tô até voltando no tempo aqui sobre um tema que eu falava com muita paixão nos cursos, porque foi uma coisa que transformou a minha vida, que é o seguinte, tem tudo a ver com a gente aqui de carreira também. Qual que é a sua mentalidade sobre trabalho? Você acredita que trabalho é algo que é um mal necessário? É um tipo de crença que você tem sobre trabalho. Ou você acredita que trabalho, é lógico que existem vários desafios no meio do caminho, mas pode ser fonte de energia, felicidade, realização, construção financeira de sonho. Cara, quando você vê uma pessoa que pensa o trabalho de uma forma ou de outra, você já vê como que essa diferença, esse antagonismo de mentalidade se desdobra na prática, em como a pessoa procura carreira, em como ela desenvolve a carreira dela. Então, para mim, com quem você está, quem você ouve e acredita, não é só ouvir. Você pode ouvir besteira e saber ter o senso crítico de falar, não acredito nisso. Mas você não ter o filtro adequado e ouvir faz total diferença em qualquer carreira, né? E aí vocês estão fazendo um trabalho muito bom em um mercado que, como você estava me contando, você vai ter que dialogar em alto nível, você vai ter que ter boas ideias. Então,
o não contágio negativo é muito, muito importante. Então, se por exemplo, eu vou falar uma crença de trabalho também, muito relacionada a trabalho e carreira, que atrapalha muitas pessoas. São antigas, a gente ouve desde a época dos nossos pais, dos nossos avós, e você vê pessoas da casa dos 30, dos 25, repetindo as mesmas crenças que vêm lá do tempo da caverna, que é... vou fazer uma transição de carreira. Mas, pô, já estou em 37 anos. Perfeito. Aí a pessoa não está velha, nem biologicamente, nem mentalmente, mas ela se acredita velha. Exato. Então ela envelheceu pelo que ela acredita, para a carreira. Aí, pô, mas dar um salto nesse aqui e ir para um mercado que eu não conheço, então já é um pouco da mentalidade de risco, de tomada de risco que a pessoa consegue fazer ou não. Então, pô, mentalidade eu acho que divide as pessoas não só quando o tema é carreira, procurar trabalho, em tudo, né? Quando a gente olha para os esportistas que a gente mais admira, normalmente os mais admirados são aqueles que juntam a performance do que ele entrega no jogo que ele tem que entregar e a forma que ele pensa que acaba encantando as pessoas, o exemplo do que ele prega e do que ele pensa. Quando você olha para Roger Federer, para Cristiano Ronaldo, para os grandes, você se parar um pouquinho para pensar, você vai ver que... Eu até ouvi uma frase muito interessante sobre futebol, eu gosto de futebol, que futebol se joga com a cabeça e a perna é só uma ferramenta. Sensacional. E eu acredito muito para isso. Então, a sua carreira, o lidar com a inteligência artificial é ferramenta, mas a principal ferramenta é a base de como que você pensa a vida, como que você pensa o trabalho, como que você pensa o relacionamento. Vou dar um exemplo também, né, até um pouco negativo, que eu vivi há alguns meses atrás. Eu conheci uma pessoa, estava sentado com uma pessoa que não está satisfeita com a carreira. Você já conhece alguém que não está satisfeito com a carreira? Não conhece alguém? Pô. Então, né, pessoas, e pô, se você está incomodado, que use o incômodo para mudar, né? Mas beleza. Estava incomodado com a carreira, pô, não estou ganhando tanto quanto acho que mereço. As dores são muito parecidas muitas vezes. Não, ganho menos do que preciso, do que mereço, do que desejo. Trabalho mais do que às vezes também desejo e sempre gira por aí. Relacionamento, não estou com um chefe que me respeita ou com um colega de trabalho que me respeita e por aí vai. As queixas elas são às vezes muito parecidas, né, de diversas formas. E a pessoa falando, e aí eu vou conectar com a ambiência, e aí fala, pô, mas e aí? Tentei, né, estimular, mas e aí? O que você vai fazer com isso, né? Não perguntei de forma tão direta assim, né? Tô só resumindo aqui, mas, pô, e aí? O que vai fazer? E, pô, vai ter um evento tal, né? Tava aqui em São Paulo também para ir para alguns eventos. Vai ter um evento tal que vai ter isso aqui, ó, que pode abrir um mundo novo para você de mentalidade, de entender como é que esse novo mercado com muita tecnologia tá funcionando, tal. Pô, evento, cara. Sexta-feira. Né? Tudo bem, não concordo, não penso assim, mas, né? Como se diz, cada um. Mas, cara, vai ter... Aí a própria pessoa puxou assim, não, e semana que vem vai ter um happy hour lá na minha empresa, vai trazer o pessoal de 10 cidades diferentes e estão fazendo que eu vá. Aí na hora, deu aquela hora que você para pensar, né? Você fala assim, um happy hour com tanto de gente aí nesse trabalhando remoto que você nunca conheceu, você pode conversar, aprender, compartilhar, em tese, deveria ser encarado como uma coisa excelente, né? Nem muito boa. Isso. Pô, oportunidade de compartilhar, aprender, estreitar laço. Por coincidência, a gente fez um happy hour ontem da Recrutei também, com esse mesmo propósito. E a mentalidade da pessoa tá fazendo ela de forma distorcida enxergar uma micro-oportunidade que pode se tornar, dependendo do relacionamento, do social que vai acontecendo, claro, do efeito borboleta da vida, uma nova fase num peso, numa coisa ruim. Então, de novo, isso é mais um exemplo do tanto que mentalidade sobre trabalho, sobre carreira, sobre o que vai formando desenvolvimento de carreira, estar com as pessoas certas, estudar, o tanto que isso faz diferença. E um último relato sobre essa questão de mentalidade, falei lá, 37 anos, estou velho para fazer uma transição de carreira. Tem um livro muito legal, tem um termo que está virando meio que da moda, que é o lifelong learning, né? O aprendizado ao longo e eternamente na vida.
Parece bonito, tem gente que fala que é só mais um termo bonito para podcast, por exemplo. Só que aí eu li o livro do... Eu vou pedir desculpa depois, vou colocar, é do Álvaro, se eu não me engano, do Álvaro, que é o livro que tem esse título, Lifelong Learner, é um brasileiro, né? Tá. Professor, se eu não me engano, da USP, escreveu, enfim, muito bom livro. E ele tem um capítulo que fala uma coisa muito legal. Carreira, gente. Você pode fazer o que você quiser, tem muita oportunidade, principalmente na internet, você se conectar com as pessoas, estava conversando, né? Um segundo você... Eu tô aqui no podcast porque o João entrou em contato com a pessoa do time, deu certo a agenda, eu tô aqui. Pô, uma mensagem que foi correspondida, estamos aqui, né? Olha de quantidade de coisa que a gente já falou. Vai conexões que a vai gente já transformando. Mas esse capítulo ele fala assim, cara... Sabe por que você não deve se achar velho para fazer nada na vida? Não é por uma frase bonita. É que se você colocar você na média da nova estimativa de média de vida, se você tem, vou falar, 32 anos e trabalha de forma mais consistente em empresas e começou sua carreira, por exemplo, aos 18, você está com 14 anos de mercado produtivo, certo? Sim. 18, 32, 14 anos. Cara... Se você falar que você vai ter saúde e se você tiver os bons hábitos e a tecnologia ajudando para trabalhar forte, para fazer coisas interessantes até os 60, 65, 14, 32, você não viveu, por mais que você já tenha feito coisa pra caramba e ralando, você não viveu nem um terço da sua vida de carreira, da sua jornada de carreira. Claro. Então, se você achar que você tá com 32, 37 ou mesmo com 50... velho para recomeçar, para transitar na carreira, saiba com muita convicção falar isso. Isso é distorção, tá te faltando contexto. E distorção da realidade, né? Porque o tempo passa igual. Se o cara se mover, se o cara entender exatamente, às vezes se o cara tomar a atitude de ir pro evento ou ir pro happy hour, e o tempo vai passar se ele continuar fazendo a mesma coisa. Ô, João, cara, o que se trouxe, né, do lifelong learning, né? Isso é uma realidade. Acho que todo dia a gente aprende coisas novas, né? Semana passada, já que a gente está falando de mentalidade, né, eu estava lendo um artigo que tem um cunho mais filosófico, né? É bom demais. E, cara, eu aprendi uma palavra que eu nunca tinha visto na minha vida. Se eu não me engano, é metanoia. Cara, bicho, aquilo me chamou muita atenção. Acho que a etimologia da palavra é grega, se eu não me engano. E ela significa exatamente mudança de mentalidade, né? E que muitas pessoas esbarram, né, em alguns obstáculos, em algumas barreiras, se prendem às crenças limitantes, né, que são coisas que foram construídas ao longo da vida. Ela não consegue se desvincular daquilo e recua. Muitas vezes se arrepende de muitas coisas que fizeram. E esse artigo dizia o seguinte, cara, você não tem que recuar, você não tem que se arrepender, você tem que ressignificar, né, aquilo que você entendeu que foi uma falha, que foi um erro no passado e mudar a rota. Né? Sempre olhando onde você quer chegar, qual é o teu objetivo, né? O que você realmente quer da sua vida, qual é o seu propósito. Se a pessoa também não tiver essa leitura do que realmente ela quer, eu quero mudar de vida, tá, mas você está fazendo o que para isso? Eu quero ser propagandista da fama, você está fazendo o que para isso? Se inscrevendo em processo seletivo? Cara, isso aí qualquer pessoa faz. Então como é que você se diferencia num mundo onde a velocidade da tecnologia está cada dia mais rápida e você precisa estar antenado nessas coisas? Eu acho que tudo que a gente falou aqui agora, ela vai ao encontro disso que a gente está trazendo aqui agora. Carreira é algo muito amplo. A inteligência artificial, a plataforma, é um fator importante hoje, nos tempos de hoje, de contratação via internet, mas, de novo, é um dos 10 macrofatores. Então, aí estão falando. Então, como lido... Então, vamos fazer um checklist para o público. Como lido comigo mesmo? Mentalidade, que a gente está falando aqui. Perfeito. Influencia diretamente na sua direção de carreira de forma muito profunda. A gente poderia ficar aqui no podcast estilo Vilela lá de 6 horas só falando da influência da mentalidade no desenvolvimento de carreira de uma pessoa. Sim. Super importante, mentalidade. Saber lidar com as tecnologias que estão no caminho da empregabilidade. Outro, lifelong learning. A sua vontade, a sua sede e a sua capacidade de aprender constantemente, ela é um ativo quase que intransponível. Pode virar um diferencial de carreira. Claro. Os relacionamentos que você construiu, o como que você tem a sua tomada de risco, porque toda
transição de carreira, por mais pensada, planejada que ela seja, vocês, né, ajudam muito nisso aí em um mercado específico, mas ela pode estar com a ajuda de vocês, mas a gente vai ter que ser transparente com o público. Vocês vão encurtar muito caminho para elas, mas a tomada de risco psicológico, ela sempre vai existir. De um topo ao outro sempre tem um vai vale, existir, né, cara? sempre vai existir. Então, se, por exemplo, a pessoa ela for muito apegada a um conceito de linearidade de carreira, de que não posso dar uma curva para a direita, não posso dar à esquerda, todo mundo vai tomar risco. Mas se você, além do risco, a sua percepção foi o risco é 1x, mas a sua mentalidade te induz a ver que o risco é 5x, você não consegue dar o passo. Era um passo que às vezes já era viável naquele momento da sua carreira, você já tem as experiências, já tem tudo. Você tem as pessoas para acessar um determinado mercado, mas você não tem um pensamento adequado para dar espaço. Você não tem a tomada de risco para fazer isso. Então, até isso influencia. E, então, é um tema muito amplo, mas é só com organização que se faz transição de carreira. É muito mais difícil você fazer... eu tinha um escritório de advocacia, né, dando um exemplo pessoal, e comecei a entrar no mundo de startup sem planejamento nenhum. Eu fiz uma transição de carreira, vamos dizer, no espectro empreendedor, né? Que eu já tinha aberto o escritório de advocacia, uma empresa de treinamento e comecei uma startup. Só que eu fiz isso me joguei sem paraquedas. Então, quase que eu cheguei no chão. Foi 1 ano e meio de não ter quase o dinheiro para fazer o básico, dormia lá na casa do meu sócio porque não tinha dinheiro de cruzar Uberlândia de ônibus e voltar. Dá para ser mais suave se a gente usar planejar um pouco mais. A cabeça, se planejar um pouco mais, ter a assessoria das pessoas adequadas. E hoje, gente, eu acho que é uma coisa que a gente tem que reforçar sempre. Gente, tem tanta coisa para fazer. Eu acho que a gente tem que dividir muito, né? A camada da sociedade que não tem o que comer, que aí isso que eu vou falar não se encaixa para algumas pessoas. Não tem o que comer, tá com 2 filhos, não tem um dado... Mais de 1/3 da população adulta brasileira não tem nem acesso a saneamento básico. E esse dado é chocante. Assustador, né? Assustador. Então, pega essa camada e tira do que eu vou falar agora. Mas se você é uma pessoa minimamente estruturada financeiramente, que teve acesso à educação, se você hoje está insatisfeito com o que você está fazendo, vaza fora. Com planejamento e tal, dá um jeito, muda, vai para o mercado médico. Se não for o mercado médico... recomeça, se for uma coisa que depende de uma faculdade, que faça a faculdade, porque hoje a moda é só criticar a faculdade, mas tem coisas que você vai continuar dependendo de faculdade para fazer a transição. Vai estudar, Cara, eu acho que hoje, para a camada que você, de novo, tem a estrutura, pirâmide de Maslow, né? Sim. Necessidade básica, você tem um alimento, você tem um conforto, você tem a sua saúde mental. Eu acho que hoje a gente vive numa era, para essa camada de pessoas... que eu não consegui alguém para me convencer racionalmente que uma pessoa tem que ficar infeliz no trabalho por 2 anos. Essa faixa de pessoas que pode parar e pensar e falar assim, cara, carreira, trabalho é uma das coisas que eu mais vou fazer na minha vida adulta, enquanto eu estou acordado. Se você tem a condição, tem a estrutura, tem um pouquinho de dinheiro guardado, tem as pessoas que podem te conectar, você vai ficar 2 anos arrastando... Perfeito. Não, cara, você vai... Como diz o pessoal do antigo, mexe o doce. Mexe o doce. A gente fala bonito às vezes, mas vamos falar o português mais claro. É isso. Mexe o doce, com organização, com inteligência, mas não tenta transformar e fazer uma transição de carreira que seja um fator de te trazer alegria, satisfação, orgulho do que você está construindo. E eu vou dar um depoimento pessoal, né? Não foi fácil, assim, apesar de eu ter falado que eu me joguei de peito, mas, eu tinha já investido Fiquei 5 anos numa tinha uma universidade. História, né? Exato. Beleza, não advoguei por tanto tempo. Quando a minha empresa, que eu também levantei do zero, estava começando a dar os primeiros frutos, eu vi um novo caminho. Exato. Não sabia direito o que estava fazendo, mas falei, cara, eu tô vendo que é por aqui, porque aqui é a divisão entre fazer coisas do passado e fazer coisas que estão se desenvolvendo para o futuro, e fui. Até de forma meio inconsequente, mas fui. Mas hoje eu tenho o maior dividendo possível, que é acordar todos os dias, olhar para um produto que ajuda... A gente está chegando já passou, na verdade, 6 milhões e 500 Parabéns, maravilhoso. mil candidaturas em vagas via Recrutei, e falar que
isso, no efeito borboleta na linha do tempo, tá conectado no dia que eu chamei meu sócio e falei, cara, vamos fazer um negócio junto? Beleza, um pouco de coragem e um pouco de inconsequência. Mas foi esse passo que hoje constrói uma coisa que eu acordo todos os dias, olho e falo, pô, eu tenho orgulho demais de fazer isso aqui. Legal, Que É muito bom isso. E eu gostaria que as pessoas tivessem a oportunidade, seja por acidente, mas principalmente de forma consciente, de, se não tiver isso ainda, e muitas pessoas não têm, que trouxessem para si a consciência de que nem tudo na vida está sob o seu controle, mas que você tem que agarrar e fazer tudo que você pode no que está dentro do seu controle. Vai lá e faz o que está dentro do seu controle. O emprego não está totalmente dentro do seu controle. Você vai se aplicar a vaga, o RH vai te aceitar ou não, pode ter injustiça no processo ou não. Mas se você não fizer as estratégias certas que a gente está comentando aqui, não vai acontecer. Então, transformar o trabalho numa forma de satisfação é uma coisa que eu acho que é essencial para uma qualidade de vida hoje, de qualquer pessoa. Seja a pessoa que é empreendedora, o CLT, o PJ, enfim, qualquer modelo de trabalho. Ele não tem um controle de passar na vaga, ele não tem um controle de ser escolhido, mas ele tem o controle de se preparar, ele tem um controle de buscar informação, ele tem um... Cara, entender a inteligência artificial, estar com as pessoas certas. Esse é o ponto, esse é o ponto. E a informação está na mão dele, né? Isso, e assim, às vezes ele usa ele pode usar esse inconformismo para reclamar, ou ele usa esse inconformismo para dar tração a esse sonho. Isso é muito legal e eu já queria pegar esse gancho pensando no cara que entendeu isso. O cara que entendeu e ele precisa de uma maneira prática. A gente divide o processo seletivo, principalmente a dor que a gente vê da nossa audiência, é não ser visto pelo recrutador. Vamos pensar que esse cara entendeu isso. E daqui para frente ele fala, cara, por onde eu começo? O que eu preciso fazer de forma prática, de ordem prática para eu dar? A gente brinca, né? Um tapa de manhã e falar, chega de vitimismo e eu quero dominar a inteligência artificial. A gente falou muito focado de aqui, onde eu posso contribuir, de como é que você se beneficia usando bem uma aplicação em plataforma, como por exemplo a Recrutei. Mas a gente não pode, né? Inclusive a gente é parceiro oficial do LinkedIn no Brasil, né? Então, para dar um pouco mais de contexto aí para a audiência, quando uma empresa contrata a Recrutei e vai postar a vaga, a gente falou que um dos maiores desafios é fazer essa vaga chegar em quem ela tem que chegar. E aí o que a Recrutei faz para ajudar o lado do recrutador? E que acaba beneficiando o candidato, porque ela tem mais vagas que chegam até ele. A gente republica essas vagas nos principais canais, né? Cato, Indeed, LinkedIn. E vai como uma vaga mesmo ali no LinkedIn. Então, nós não podemos, né? Agora, parando de falar de Recrutei, a gente não pode desprezar a relevância mundial do LinkedIn, né? Sim, claro, então, você vê que o LinkedIn, às vezes a gente não pensa nisso, mas ele é ali um pouco pós-Facebook. Então, o contexto de rede social era muito relacionado a gente fazer coisas pessoais, interagir, coisas... Perfeito. Então, você pegar o conceito de rede social e trazer rede social profissional, se você pensar na época que isso foi feito, foi uma virada de chave no conceito de rede social muito... Quase vou soltar uma palavrão aqui. Foi louvável, vamos chamar de louvável, né? Pô, então você conectar, você conseguir ver o que a pessoa está fazendo. Hoje, agora, com cada vez mais recursos, né? Você sabe quando a pessoa está mudando de emprego, você dá o parabéns. Estou falando isso tudo por quê? O LinkedIn, numa época, quando a gente falava de consultoria de carreira, uma dica geral parecia que já era a solução para tudo, que é o seguinte, cara, dá um tapa no seu LinkedIn, no seu perfil, bota a foto aí, começar a surgir até as plataformas para isso, ó, fotinha com fundo adequado, com a distância adequado. Posturado e calmo, como diz o pessoal. Banner e tal. E isso não mudou. Só que existe o espectro, né, gente? O que é diferencial, ao longo do tempo vai se tornando normal e depois se torna básico. Então, isso já foi um diferencial de carreira. Porque tinha aquele gente que não sabia nem o que era LinkedIn, estava começando, perfil ou vazio, ou mal construído, ou cheio de frufru que acaba atrapalhando também. Aí, beleza, primeira fase. Hoje, gente, isso é regra básico, do jogo. Básico do básico. Não é nem mais diferencial e nem mais normal. É básico, ou menos que básico. Hoje, o mais importante, falando de LinkedIn, por exemplo, que é um grande influenciador de carreira, de encontro entre recrutadores e candidatos, eu acho que eu vou resumir tudo em postura ativa, que o LinkedIn não é, na essência,
uma plataforma de carreiras, é uma plataforma de relações profissionais. Exatamente. Então, o algoritmo, falando de novo de inteligência artificial, ele, dependendo do que a empresa quer incentivar, ele sempre vai prestigiar e bonificar determinados tipos de atitudes dos usuários. Então, hoje, quem que é prestigiado no LinkedIn para facilitar ser achado pelos recrutadores? Você pode estar com o LinkedIn lindo, se você não interage, se você não comenta, e principalmente cada vez mais está isso, né, a questão do conteúdo. Se você não posiciona uma opinião de valor sobre o tema ali que influencia, dificilmente o seu LinkedIn vai ser um instrumento poderoso, tanto quanto ele pode ser para você achar a vaga que você quer. Então, acho que hoje, de dica muito prática a gente brincou aí mais cedo, né? A gente quer muito biscoito dos outros, os parabéns, o tapinha nas costas quando é promovido. Mas, pô, você vê um amigo, às vezes, seu de infância, que tá lá no seu LinkedIn também, o cara muda de cargo, você não vai lá dar um tapinha nas costas virtual. Então, interagir, ir atrás das pessoas, prestigiar as pessoas, isso ajuda muito. Porque eu acho que é uma coisa óbvia, mas eu acho que vale a pena a gente explorar aqui. Você tem duas pessoas em tese, né? Isso não existe no mundo prático, mas em tese muito equalizadas do ponto de vista de capacidade profissional, experiência. A gente entra naquele velho ditado, né? Do não visto, não lembrado, visto, lembrado. Perfeito. Que é a importância de as pessoas te conhecerem antes de te conhecerem. O LinkedIn dá essa possibilidade. Claro, verdade. Então, você vai se apresentar... Imagina qual que é o poder psicológico de você estar na frente de um recrutador ou de um gestor que vai tomar uma decisão final sobre a sua carreira ali naquele momento, se você vai ser empregado ou não. Aí, do mesmo jeito que você deveria ter feito, que é olhar a empresa, olhar as pessoas, ele também, obviamente, como recrutador, fez sobre você, e ele saber como você pensa, saber que você escreve bem, saber que você tem uma posição consolidada sobre um tema importante que você vai usar na empresa dele. Mas não tem como você ter meio que esse cartão de visita positivo antes, se você está no LinkedIn há 3 anos e não faz nada, está parado lá. Então, postura ativa. Aquilo ali é a prova real do que você está falando no processo seletivo. E se o recrutador, aí eu vou avançar mais uma camada, né? O bastidor do RH. Se o recrutador ele gostar mesmo de ir a fundo, ele com 10 minutos, com calma ali em 15 minutos, ele vai muito para trás na sua linha do tempo de interação, porque ali o LinkedIn escancara. E não tem como nem você travar. Quais são as suas atividades, as publicações que você fez, os comentários, as suas reações. Então, já tem recrutadores que olham, por exemplo, o espectro. O que foi que a pessoa movimentou nos últimos 6 meses? Porque a maioria das pessoas não posta todo dia, posta uma vez por semana. Sim, então dá para fazer isso. E isso vai construir uma primeira impressão, um primeiro storytelling na cabeça do recrutador. Fala, pô, o cara se envolveu muito com o tema tal. Ele combateu o tema tal, ele tentou colocar em evidência nisso. Ele, é lógico, pode usar essa informação para ter impressões distorcidas, mas talvez não. Ele vai ter ali uma primeira camada até para embasar uma pergunta, embasar um aprofundamento numa entrevista. Então, é lógico que é a postura ativa, mas a postura ativa feita da maneira positiva, né? Adequada, né? Porque também o que tem aí de... Agora, a gente já tinha nas outras redes sociais. O que tem agora também no LinkedIn de pessoas que parece que usam o tempo inteiro ali para fazer coisas que não agrega para ninguém, muito pelo contrário, né? Mas então, se a postura for ativa e positiva, é uma coisa que com certeza faz diferença para a carreira.